Oi, pessoal, esse é o Na Real Oficial. Eu sou a Carol. Eu sou a Elô. E eu sou a Isa. O que te levou a fazer um podcast? E hoje a gente vai fazer algo meio diferente, que hoje as meninas não sabem o tema que eu trouxe. Eita! Ai, medo. É. Não, mas eu acho que vai ser fácil. Não sei se vai ser fácil, mas acho que vai ser bom. Eu queria que vocês me dissessem o que é liberdade pra vocês. Qual que é a sensação de estar livre? O que significa estou livre? Qual que é a definição pra vocês? Nossa, tá. Na minha cabeça, a primeira coisa que passou foi que tem muita variável. Porque passou muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo. E aí eu fiquei, tá, em que camada que eu começo a falar, sabe? Porque eu penso em vários aspectos, assim. Não sei se a Carol teve essa reação. Não, a única coisa que veio na minha cabeça é estar num carro, no teto solar e o vento batendo na minha cara. Uma das minhas camadas foi andando de moto e o vento batendo na minha cara também. Não, porque eu queria saber assim, liberdade vamos lá, você poder fazer as coisas na hora que você quer? Ou liberdade é você não precisar trabalhar? Ou liberdade Sim. Entendeu? Sim. Não, eu entendi. É que a primeira coisa que veio na minha mente foi isso. O teto solar, né, Carol? Olha, Exato. entendi. Mas eu acho que a liberdade é um pouco uma ilusão, assim. Óbvio que, por exemplo, a Isa disse, em alguns aspectos isso pode ser diferente, né? O conceito para cada uma de nós. Por exemplo, pensando em liberdade financeira, mulheres precisam sempre ter sua renda, porque você tem a liberdade de sair de uma relação sem se prender a isso de fato, porque você não depende da outra pessoa. Mas, no geral, assim, liberdade, eu acho que é um pouco uma ilusão, porque a gente sempre tá preso em alguma coisa, mesmo a gente achando que não. Então, tem muita gente que acha que liberdade é você fazer o que você quer na hora que você quer, mas há discordância. Há controvérsias. Exatamente, porque depende muito. Pra mim, liberdade é eu poder escolher não fazer alguma coisa. Poder falar, hoje não quero. Aham. Porque a gente sempre associa ao sim. É verdade. Mas eu tenho o poder de falar não, entendeu? Tipo, eu posso fazer, mas eu não quero fazer, entendeu? Eu concordo bastante com a sua visão de é uma utopia a liberdade, que é uma coisa que tá todo mundo a todo tempo querendo e buscando, mas a gente nunca vai ser livre 100%, né? Principalmente assim, na realidade que a gente se encontra, que eu não sou rica, então eu sempre vou estar presa a um emprego, ou seja, certos horários, condutas, responsabilidades, enfim. Então, entra nisso e ao regime ali de governo, de bons modos, práticas, assim, regulamentais. Então, é uma utopia a liberdade. Mas, entra isso do sim e do não, mas foi uma das coisas que passou na minha cabeça, quando eu sair de casa, nossa, eu quero ter liberdade, quero poder ir dormir a hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser, não dever satisfação pra ninguém, poder chegar e sair a hora que eu quiser, porque você tá morando com seus pais, você vai sair às 11 da noite, nossa, você vai sair essa hora, tipo assim, já não tá tarde, você já sai com julgamento. Então, assim, não, tô em casa, então eu posso fazer o que eu quiser. Julgamento ou não, né? Ou uma cara feia, ou uma repreensão. Repreensão, exatamente. Então, só que aí, beleza, saí de casa. Tá, mas aí tô namorando. Ponto. Já acabou essa história. Já não tem mais essa história de posso ir onde eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Não porque é uma relação tóxica, nem isso, mas porque a gente deve satisfações, é normal.
Então, naturalmente já não é tão livre assim, porque não tem como. Mais uma vez, voltamos para essa utopia, sabe? E aí, tudo fica girando em torno disso. E o segundo ponto que passou na minha cabeça é a liberdade quando eu penso em julgamentos também. Então, eu quero hoje meter o louco e falar um bando de asneira aqui, porque eu não quero pensar, porque eu não quero, sei lá, ou porque eu quero ficar bêbada, ou porque, sabe? Não sei. Sempre vai ter um julgamento, independente se seja positivo, negativo, se sejam seus amigos, inimigos. É inevitável que a pessoa julgue, é inconsciente. E isso também te prende, de certa forma, nesse sentido de liberdade, entende? Sim, E total. isso é uma coisa que me faz refletir muito, esses pontos, assim, nas minhas condutas, ou às vezes também quando eu quero tacar o dane-se. De tipo, cara, nossa, não posso, sabe? Porque fulano vai falar isso ou aquilo. Tem coisas que são a nossa mente, as nossas crenças que limitam. Às vezes nem é algo realmente que tá acontecendo, mas a gente se limita, né? Eu ia falar exatamente isso, que a minha visão de liberdade, o que eu imaginava falar aqui nesse episódio é bem diferente do que vocês falaram, porque eu pensei muito na liberdade como algo muito mais mental do que algo tipo assim, eu posso ir ali, posso fazer isso, posso fazer aquilo, sim ou não, sabe? O mito da caverna, basicamente, por exemplo. Basicamente isso, uma liberdade num sentido de tipo assim, quando os momentos que eu me senti livre, e eu me lembro, assim, os momentos que eu me senti livre foram sempre os momentos que eu estive mais presente no momento presente, assim, sabe? De tipo, não tô pensando se amanhã eu tenho que levantar cedo, eu não tô pensando se daqui a um ano eu vou conseguir viajar pra tal lugar. Tipo numa viagem, assim. Nossa, então eu tô presa eternamente na minha mente. Meu Então, eu acho muito isso. Eu tava pensando, eu quis trazer o tema porque eu tava pensando muito nisso. Que os momentos que eu mais me senti livres, eles foram esses. Foi assim, yoga, eu gosto muito de yoga. E foram, assim, momentos de aula de yoga que eu tava ali, que eu tava... Não pensava nem no passado, não pensava no futuro, e eu tava ali. Tava vivendo, nem só em meditação, assim, mas vamos dizer, um café da manhã com meu marido, sabe? Algo assim. Eu acho que são esses os momentos que me fizeram sentir mais livre do que qualquer outra coisa que eu tenha vivido. Os momentos que se eu parar pra pensar nos momentos que eu mais me senti, sem ser pensar na reflexão, sabe? Foi assim, numa viagem em que eu não precisava pensar no dia seguinte como vai ser, o que vai ser, nem ficar... Porque quando eu viajo, eu sou daquela que não quer ficar preocupada com dinheiro, sabe? Se eu tô indo, é pra curtir mesmo e não pra ficar me limitando. Então, eu prefiro não ir se for pra ficar me limitando. Eu quero ficar despreocupada. Óbvio, né? Eu não saio comprando um barco na viagem, mas tem aquele meme de tipo assim, um picolé, R$800, me vê 3, por favor. Todo mundo quer aqui, né? Eu sou um pouco dessas. Mas assim, foi quando eu me senti livre também, de poder só curtir a paisagem, só curtir aquele momento em si, sem muitas preocupações. Mas aí até me volta, assim, pensando no quando você tava falando, Elô, de tipo, agora você tá vivendo uma coisa que a gente não tá vivendo, que talvez a sua sensação de liberdade vai mudar drasticamente agora, né? E por causa do bebê. Então, por mais que você esteja, tipo, na yoga, era um momento, talvez, que você não pensava em nada. Agora pode ser que sua cabeça esteja, será que já deu 30 minutos e o bebê já virou e já gorfou e não sei o quê? Sem querer, né? Ou talvez numa viagem, não vai poder ter nenhuma regra, porque tem que ter a rotininha dele, né? Então, você vai ter alguns pensamentos totalmente controversos, assim, do Mas que eu a acho gente pode que ter. muda, a gente vai crescendo, e eu tô agora pensando lá atrás, né? Quando eu morava com os meus pais, por exemplo. Minha sensação de liberdade era outra do que é hoje. Por exemplo, na época era poder sair e voltar a hora que eu quisesse. E estar vivendo no rolê, não sei o quê. Isso era liberdade. E aí, eu pensando nisso, pra mim, a sensação que eu tive
Assim, que eu fui liberta foi quando eu comprei meu carro e pude sair por aí. Assim, que eu não tinha limitação de horário, nem de local. Eu podia, ir pra Bahia, sabe? Uhum. Não, acordei hoje e vou pra qualquer lugar. Foi quando eu senti que eu estava liberta, assim, de transporte público, também de preocupar meus pais, óbvio. Existe outra preocupação, mas ali é muito diferente. E, voltando na questão do mito da caverna, olha como que é louco, como a gente tá preso na nossa mente. Eu saí da casa dos meus pais e vim morar com o Matheus. E eu lembro que. Conta um pouco do mito da caverna, amiga, primeiro, pra vai que alguém não sabe. Tinham algumas pessoas vivendo dentro de uma caverna. E eles estavam lá na realidade deles, presos assim. Nunca tinham saído. Exato, nunca tinha saído. E aí, pra eles, tinha uma frestinha lá no fundo. Mas, não vou, porque é o desconhecido, é o medo do que tem ali. Eu tô confortável aqui onde eu estou vivendo. Eu não. Enfim. E aí, um dia, um deles resolve se arriscar e ver o que tem lá naquela luz. E aí ele volta pra libertar os outros, mas os outros pensam, não vou sair daqui, porque você pode estar mentindo pra mim, você pode estar querendo, sei lá, matar a gente. Enfim, é o medo do que tá lá do outro lado. Então, é um pouco disso. Eu saí da casa dos meus pais e eu lembro que levou mais de um ano pra eu entender que aqui era a minha casa. Uhum. Que eu estava na minha casa, que eu podia fazer o que eu queria. Porque eu ainda estava presa a... Você pedia permissão pra sair? Tipo assim, eu posso ir no mercado? Tudo bem? Tudo bem se eu for no mercado? Não era nem eu posso, não. né? Tudo bem se eu for no mercado? Tudo bem se eu colocar aqui na Netflix rapidinho? Nem era isso, porque Não? eu tinha uma certa liberdade, assim, com os meus pais. Eu não ficava dando muita satisfação. Pra mim, foi o contrário. Quando eu entrei numa relação, eu comecei a dar muito mais satisfação do que eu dava pros meus pais. Entendi. Meus pais sempre foram assim, vai com Deus. E é isso. E aí, só que eu tava presa aos costumes deles, que não eram meus. E eu percebi isso depois de muito tempo, tipo, anos depois. Nossa, por que eu tô fazendo isso do jeito dos meus pais? Eu nem concordo com isso, eu brigava com eles por isso e eu tô fazendo isso. Então você tá presa ali na caverna. E você, porque é confortável, é o que você conhece, é a sua casa, é o quentinho que tá ali, mesmo que seja desconfortável. Você pode estar até se machucando, sabe? Às vezes. Uhum. De alguma forma. Mas é o conhecido. O desconhecido que dá muito mais medo e aí você evita. Então, eu percebi, sei lá, depois de um ano que eu tava aqui, eu falei, é minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Não que eu não soubesse, mas sabe quando real vira uma chave? Tipo, se eu quiser dormir sem lavar louça, eu posso. Sim. Exato. Você começa, pelo menos pra mim, levou um tempo pra eu entender isso. Eu tava assim, meus pais viviam assim, assim, assim. É assim que se vive, mas não. Eu começo a conviver com outra pessoa que foi criada de uma forma diferente e eu percebo, cara, o que tá rolando aqui? Eu posso fazer o que eu quero, tipo... E não que eu não fizesse o que eu queria, sabe? Mas eu não tinha a clareza real, assim, da minha cabeça. Tipo, é a minha casa, não me importa. Assim, já não me importava com a opinião, então é isso, cara. É isso, só segue. E eu lembro do dia que eu pensei, deu esse estalo, assim, na minha cabeça. Eu fiquei, cara, como que eu tava presa? Eu falava até na terapia, eu tava muito presa na minha própria mente, tipo... E eu nem tava no mesmo espaço físico, meus pais nem ficavam perguntando nada, tipo... Não... É uma coisa muito... Como você vê que o ambiente da sua casa onde você cresce, isso é muito forte. É muito forte. E fica com você por um tempão, assim, né? Até você quebrar e você descobrir quem que é você. Porque você tava comentando a questão do trabalho, por exemplo, que a gente tá sempre preso às convenções. Quando eu fui desligada da empresa que eu trabalhava há 11 anos... Eu tava assim, gente, quem eu sou agora? Eu não sou a Carol. Quem é a Carol fora da empresa? Quem é a Carol fora da casa dos pais dela? E aí foi a hora que eu entrei, assim, eu fui me aprofundar pra ver de fato quem que eu era. E aí eu percebi que eu nem gostava daquelas pessoas, a maioria.
De verdade, tipo, eu não me identificava mais nem com as roupas que eu usava, assim, com as coisas que eu achava que era certo. Sabe, tipo, você fica, cara, quem eu seria? E eu fui muito além. Quem eu seria se eu não tivesse um trabalho no mundo corporativo, se eu não tivesse numa relação, por exemplo, se eu não tivesse presa a nada dessas coisas que hoje, de alguma forma, a gente está. Quem que eu seria, tipo, ali na essência, sabe? Como pessoa. Não sei. Mas hoje eu tenho mais clareza de quem eu sou do que antes, entendeu? Eu achava que eu me conhecia até tudo isso acontecer. Tipo, meio que quebra tudo e aí você vai reconstruindo de uma forma diferente. Tipo, isso não me serve mais, isso serve. Mas eu tava totalmente presa a pessoas, a ambientes, a forma de pensar. É muito, muito maior, assim, do que a gente imagina. Eu acho que sempre, quanto mais o tempo passar, mais velho a gente for, a gente sempre vai achar que a gente se conhece mais, porque a gente vai ter passado por mais situações diversas e vai ver, nossa, eu achava que me conhecia e não conhecia tanto, e assim por diante, né? Concordo super. E pensando nisso, tanto de emprego quanto da síndrome ali da caverna, mito da caverna, eu penso muito na vontade de largar tudo e viver da minha arte, sabe? De ir viajar o mundo. É sua cara. É a minha cara. Vender pulseirinha na praia. Exato. Fazer tererê. É tipo assim, até um sonho, assim. De eu ir empreender por aí, e ir viajando e vendendo as minhas coisas e vivendo disso, conhecendo lugares. Só que eu morro de medo. Porque e se não der certo? E se tudo se arruinar, eu preciso pagar meu apartamento, eu preciso disso e daquilo. Tipo assim, hoje eu tô no meu conforto dentro do meu quadrado. Dentro da sua caverna, de alguma forma, dentro da minha caverna, e eu não olho pro que tem lá fora, eu não arrisco. Mas, ao mesmo tempo, lá fora, talvez seja libertador pra mim. Por quê? Porque é a minha cara, porque eu vou conhecer gente, eu vou conhecer lugares, eu vou ficar falando sem parar por aí. Gente, quem conhece a Isabela sabe que eu não calo a boca um segundo. Então, assim, sabe? Eu não vou ficar pensando ali no CLT, nas regras, nas roupas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o medo. E aí, voltamos pra caverna. E aí eu fico nessa. Então, tipo, existe ali uma liberdade também que pode ser que seja muito boa pra mim lá fora, mas eu tô aqui presa nesse quadradinho do conforto. E muitas pessoas acabam só conseguindo também meio que ter esse empurrão ou viver isso que eu tô falando com uma demissão, com algo que te forçou. Exato, te forçou a sair dessa zona. E às vezes o conforto nem é tão confortável assim, né? Às vezes você tá fazendo um negócio que você odeia todos os dias ali, mas porque você não consegue saber o que vai acontecer. É exatamente isso. Tipo, na pandemia e até hoje, o meu trabalho me permitiu que eu trabalhasse de qualquer lugar do mundo. Porque eu tô de home office até hoje. Quem disse que eu fiz? Só que é a minha cara fazer isso, sabe? Sair por aí. Mas eu, por medo, não fiquei viajando pra lá e pra cá, ficar um mês fora, um mês em outro lugar e depois pegar a mochila e sair. Não fiz. Então, é muito isso, a síndrome da caverna, mas também o não... Eu não consegui saber se isso seria libertador pra mim ou não. Eu nem dei a oportunidade, sabe? E talvez pra mim isso seria uma liberdade. Mas eu acho que é muito por medo do futuro, que é meio que o que eu pensava, assim, sabe? Tipo, ou um medo do passado ou um medo do futuro. Sim. E aí você fica ali entre o passado e o futuro, que tipo... hoje já ouvi falar muito que nem existe isso. Tipo, não existe passado, não existe futuro. Como só assim, existe... gente? Não existe, amiga. Não existe, sabe por quê? Você nunca tá no futuro e você nunca tá no passado. Você tá sempre aqui. Eu penso muito, eu não faço por medo do futuro. Tipo assim, poxa, eu gastei todo o meu dinheiro, não economizei. Ele não existe e se você tentar pensar no que ele vai ser, você vai errar. Então assim, eu tô vivendo totalmente errado. Essa é a conclusão. Amiga, um ano atrás, você acha que eu imaginei que eu estaria... Eu não imaginei. Inclusive, eu descobri a gravidez do Beni. Vai fazer um ano daqui 2 dias que eu descobri a gravidez. Mas é isso, não existe.
a gente tá sempre preocupado com algo do futuro ou algo do passado, né? Tem algumas pessoas que falam que o medo do futuro se torna ansiedade, o medo do passado se torna depressão. Mas não tem como não se preocupar com o futuro. Por exemplo, você Tem agora... como. Não, tem como, A mas Elo é- agora numa vida de mãe. Tipo, eu não posso gastar todo o meu dinheiro agora e não pensar no dia de amanhã. Porque se eu e meu marido ficamos desempregados, o que a gente vai fazer? Eu preciso ter alimento em casa. Enfim, minimamente tem que ter essa preocupação. Mas eu acho que não precisa. Não tô falando de viver o presente ao extremo, entendeu? É meio que a cabeça estar no presente, porque no futuro você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você tá num emprego que você minimamente sabe ali que você vai ter como se manter, enfim. Mas a preocupação com o futuro, isso não existe. Você entendeu o que eu quero dizer? Existir, né? Não deveria existir, porque o futuro não existe. O futuro nunca vai existir. Isso que você tá pensando nunca vai existir. Sempre vai existir de uma outra forma. Então, nem o futuro existe e nem o passado existe mais. Porque até as coisas que você se lembra... Quantas vezes eu não me lembrava de alguma história do passado e aí eu fui falar com outra pessoa que também tava lá e foi completamente diferente pra ela? Sabe? Nem o passado que eu achei que eu tinha certeza do que tinha acontecido, eu tenho mais, sabe? Então, é um pouco dessa minha visão de liberdade, de você não se preocupar com o futuro. E talvez, assim, a sua condição financeira, tudo isso contribuiria para você não pensar no futuro, não ter essa preocupação no futuro. E também não pensar em tudo que aconteceu no passado e não carregar o passado com você. Por isso que essa questão de liberdade, pra mim, ela é muito mental, de não estar no futuro. E não tô falando de não se preocupar, mas eu acho que às vezes a gente está no futuro, assim, sabe? Assim, você tá trabalhando agora, eu preciso entregar isso, porque se eu for bem avaliada aqui, eu tenho grande chance de conseguir essa promoção. Conseguindo essa promoção, eu consigo quitar meu apartamento, e aí eu consigo fazer a reforma que eu preciso, e aí eu consigo pensar em casar e ter, sabe? Então, às vezes, o que eu digo de estar no futuro é mais nesse sentido, de realmente, não de se preocupar, mas de estar só lá, sabe? De tudo que você for fazer, você pensa nisso. Então, pra mim, é um pouco desse o conceito. Aham, eu concordo. E assim, você pensar no futuro não precisa ser uma preocupação. É só um plano de vida. Ah, esse dinheiro vai pro meu futuro, mas não uma preocupação. Porque eu acho que a gente vibra sempre no medo de algo que a gente nem sabe se vai chegar. Eu acho que esse é o ponto, né, de você estar preso nessa questão mental. E a Isa tava falando sobre a possibilidade, ela tem um trabalho home office, a possibilidade de viajar, de fazer várias coisas, mas o medo que prende, né? Eu lembrei, na verdade, que eles viviam dentro da caverna, no mito da caverna, e acho que eles fizeram uma fogueira, e aí a sombra apareceu na parede, e aí eles perceberam... Foi alguma coisa assim, eu não sei se foi uma fogueira, Eles mas... achavam que tinha um dragão lá fora, porque a sombra deixava muito maior. Então eles Isso. achavam, tem um dragão lá fora e eu não vou sair lá, porque esse dragão vai me comer. Eu não sei se foi a fogueira, mas enfim, foi uma luz que Isso. refletiu na parede e aí eles começaram a pensar que quais são as possibilidades, o que tem ali, e sempre é algo assustador. E aí você falando sobre essa questão de você trabalhar e ter a possibilidade de viajar, eu acho que eu lembrei dessa cena. Porque você pensa na possibilidade, você vê, mas você não vai até lá, entendeu? Sim. Descobrir como seria. Que é um pouco. Totalmente isso. É o medo, basicamente. Eu sou muito medrosa pra essas coisas. Não, mas eu acho que eu era muito mais livre pensando em. O medo não me parava muito mais antes do que agora. Hoje eu penso muito mais no lado ruim, nas coisas ruins que podem acontecer, que podem impactar diretamente a minha vida do que antes. Antes eu era uma inconsequente, cara. Vamos querer! Não, Carol era diz, meu lema, vamos querer, vamos viver, não sei o quê. Hoje eu tô querendo pouco. E cada dia quero menos. Não, é assim. Mas às vezes, gente, eu tenho as minhas duas personalidades, né? A Carol, que é a mais séria, centrada, responsável, e a Marie, que mete o louco. Às vezes a Marie aparece. Às vezes, né? Ela tá dentro de mim ainda. Se chama 3 vezes, aparece.
É bem assim. Mas eu acho que a Marie, ela é muito mais corajosa nesse sentido, sabe? De tipo, meu, foda-se tudo e vou fazer o que eu quero. E mesmo se der errado, é isso. Foi uma experiência. E eu acho que faz parte também você crescer, você amadurecer e você ter um pouco. Eu acho que o medo também é bom Faz nesse sentido, parte. porque você se protege de muita coisa que poderia dar errado. Mas, pensando na gente aqui, eu acho que a gente tá numa idade, mesmo a Elo já com filho, a gente tá no momento de errar, cara. A gente tá no momento de Ou de explorar na verdade, as coisas. tipo, de buscar o que você quer. Acho que não é nem errar. É tipo ir atrás. Puta, eu sempre quis fazer isso. Será que não deveria ir atrás disso Sim. pra tentar movimentar minha vida? E eu lembro muito de uma frase que você falou, Caroline, Eita, que você falou, me impactou, me arrupiei também. sério? Você falou, o medo é uma bússola. Ah, sim. O que você total. tem medo é porque É o você caminho. quer muito, é o caminho que você quer seguir. Nossa, gente, vocês estão me massacrando aqui hoje. A gente tá te incentivando, vai lá, vai fazer Gente, sua arte. Mas eu acho que a gente já começou. Porque o podcast é um local que a gente fala sobre isso. É uma forma de liberdade, de você ter a Com certeza. liberdade de se expressar, de falar o que você pensa, de compartilhar uma história, de poder ajudar outras pessoas até, não sei, pode ser que alguém esteja ouvindo a gente e isso, nossa, faça a pessoa pensar e se libertar de alguma coisa que ela tá presa. Porque, cara, é isso, a gente tá a todo momento e é muito assustador sair da caverna. Porque mesmo quando eu saí da caverna, gente, eu tava assim, uau! E aí passaram uns dias, eu tava assim, gente, eu não tenho nada pra me agarrar, tipo, cadê as paredes? Tipo, a gente quer voltar pro conforto mesmo que não seja legal, mesmo, enfim, é muito assustador você ir buscar algo diferente, mas sem isso a gente dificilmente vai crescer na vida, infelizmente. Não, e assim, isso me faz pensar em vou voltar a vender minhas pratas. Amiga, E assim, indiquem esse podcast pros seus amigos, assim, pra gente poder monetizar e eu poder sair do CLT. porque essa é uma forma, óbvio, a gente tá aqui pra falar o que a gente pensa, assim, mas se isso virar a nossa renda principal, a gente vai ter mais tempo pra fazer Exato. outras coisas que a gente quer. E que talvez seja libertador pra gente. É isso, Sim. por isso que eu falei, Sim. me faz pensar nisso, entendeu? E eu não consigo ver outro caminho senão esse. Aham. A gente tá construindo, a gente tá plantando, a gente ainda tá muito no começo, assim, se você pensar. Mas não quer dizer que a gente não tá fazendo nada. Exatamente, mas eu acho que a gente às vezes tá tão presa à nossa rotina que a gente acha que, cara, hoje eu me peguei aqui. Eu tava fazendo um monte de coisa, nossa, eu não fiz quase nada hoje. Cara, tipo, respira, respira, tipo. Eu acho que é a noção também de linha de chegada. E assim, aí a gente pensar, isso aqui vai ter dado certo se eu chegar ali. E a gente não olha que todo dia a gente dá um passinho pra lá, sabe? Todo dia a gente coloca mais uma aguinha na plantinha ali pra ela ir crescendo. Eu acho que esse é o importante também. A gente não vê. Acho que isso também faz parte da minha ideia, assim, de presente, sabe? De valorizar essa parte de estar aqui. Porque se a gente fica olhando só pra linha de chegada, a gente não tá vendo tudo que a gente tem feito todo dia, todos os passinhos que a gente tá dando, sabe? Então hoje eu olho pra trás e eu falo assim, caraca, meu, eu fiz muita coisa na vida enquanto eu achava que não tava fazendo nada, que tava parada. E não tava, eu tava me movimentando em direção ao que hoje eu sou e o que hoje eu tenho. E que eu agradeço muito e também quero chegar em outro lugar mais pra frente e que também vou trabalhar nisso de pouquinho em pouquinho pra conseguir chegar. Mas eu acho um pouco disso também. A gente olha tanto pra linha de chegada e não olha que a gente tem, pro que a gente tem construído no dia a dia. Sim, e é muito. A gente fica às vezes olhando pra grama do vizinho e se comparando, mas assim, são histórias diferentes. E aí, quando eu faço uma retrospectiva e penso, cara, a minha grama é muito verde. É muito verde. Por que que eu não tava considerando isso, sabe? Porque a gente fica se cobrando, a gente fica se julgando, a gente fica preso na nossa mente. É a nossa mente, não tem como falar que é outra coisa. É totalmente a nossa mente. Uma vez eu perdi uma amiga, desculpa te interromper. Não. Uma vez, perdi uma amiga. Tipo, a gente desvirou amigas, né? Foi isso, nada de Nossa, morte, eu né? achei que era morte. Não era morte. Enfim, a gente era tempo de escola e tal, aí a gente saiu pras férias.
E, enfim, na nossa época de escola, pessoal novinho que tá ouvindo esse podcast, na nossa época de escola, o máximo que a gente tinha de comunicação com o coleguinha era SMS durante as férias. Olha lá. E olhe lá, porque cada mensagem custava R$2,50. Eu lembro disso. Enfim, e aí saí pras férias e tal, e aí mandava mensagem pra minha amiga, ela não respondia, a gente tinha falado de se ver durante as férias, ela não respondia, e eu assim, o que tá acontecendo, né? Será que ela tá sem crédito? De repente, acabou os créditos, a mãe dela não deu dinheiro pra ela colocar um pouquinho pra SMS, enfim. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula que a gente voltou, eu falei, mas o que tá acontecendo, fulana? Eu fiz alguma coisa que eu não sei. Ela falou assim, Elô, eu não consigo mais ser sua amiga. Seguinte, não consigo ser mais sua amiga porque eu tenho inveja de você. Ela falou assim, eu tipo... Eu tinha uma noção assim da minha vida de tipo, cara, ok, tem uma vida ok, mas... Não acontece nada demais, assim, entendeu? Então, às vezes a gente tá pensando que a gente é uns mosca do cocô do cavalo e tem uma outra pessoa falando assim, caraca, nossa, a vida dela deve ser demais. E, gente, que maturidade dessa menina. Não, achei que ela foi muito quando ela tava na madura escola, de elaborar isso na cabeça dela e ainda falar pra você, porque as pessoas têm medo, vergonha, sei lá, de falar que tem inveja das outras. Assim, ou que sentiu inveja em certo momento. Gente, então. todo mundo sente inveja. Vamos tirar esse negócio de, nossa, eu sou um alecrim dourado. Ninguém é. Eu acho que não é sentir inveja, é saber lidar e o que você vai fazer com ela. Entendeu? Aí é que tá o ponto do inveja boa e inveja ruim. Porque é o que você vai fazer com isso que você sentiu. Isso vai te motivar? Ou isso vai te fazer mal pra outra pessoa, porque se você não tem, ela também não vai ter. Aí é que tá, né? Porque pode ser uma admiração. Exato. Pode ser uma admiração. E o universo é muito amplo, gente. Não quer dizer que, eu só vou ser promovida se alguém sair da empresa. Não, tipo, eu vou ser promovida ou vou encontrar outra vaga. Ninguém precisa cair pra você subir, sabe? É assim que funciona. Esse é o ponto. E assim, eu me lembro disso. E foi tão... enfim, foi bizarro, gente. Foi bizarro. Na época... Ela era muito mais madura que eu, então ela soube processar esse sentimento dela, soube me falar e soube falar assim, não consigo ser sua amiga, e eu não soube processar. Eu falei, mas enfim, aí a gente fica pensando que a nossa vida é uma bosta e tem outras pessoas querendo muito o que a gente tem, sabe? Mas isso até hoje, assim, eu tive recente uma conversa com o Lucas que, tipo, direto eu vou e volto da vida de blogueira no meu próprio Instagram, né? Umas horas eu tô super empolgada falando, nossa, todo mundo se inspira em mim. E aí eu posto um monte de coisa. E depois eu falo, nossa, que bosta, ninguém tá vendo e eu tô me achando aqui, né? Aí eu paro. E isso é uma conversa minha comigo mesma e ninguém falou nada. E aí o Lucas uma vez falou, não, continua postando, um monte de gente, tipo, comenta, incentiva, te pergunta onde foi que você comprou, quer saber sua opinião. Já teve gente que me parou no bar uma vez, umas meninas, pra me perguntar, tipo, de roupa, e aí... No fim de semana seguinte, no mesmo bar, elas vieram me cumprimentar, tipo, eu comprei a blusa que você me indicou e não sei o quê. Então, assim... foi logo depois que eu tive essa conversa com o Lucas. Aí ele falou, viu, tem um monte de gente que se inspira em você. Aí depois de um tempão que eu tinha parado de postar, assim, eu tá bom, voltei a postar. Aí um monte de gente me mandou mensagem. Só que aí eu já tava com esse olhar, né, do que ele falou. Aí eu fiquei, nossa, é real, né? Eu sozinha me julguei de tipo, ninguém tá nem aí, por que eu tô falando isso? Sendo que tinha um monte de gente falando, que legal que você voltou, eu adoro quando você fala sobre isso, ou quando você dá a sua dica sobre aquilo, quando você comprou alguma coisa nova, enfim, de N assuntos, assim. Aí eu fiquei, nossa, eu achava que era muito inútil, sabe? Que era muito pequeno. Mas eu acho que também pode ser que você comece a fazer isso e comece a chegar umas pessoas que não gostam... Mas isso não quer dizer ficar falando de você. Mas se você não se achar, quem vai te achar? Exato. Sim, o importante é você fazer. Por exemplo, a gente faz o podcast porque a gente quer. A gente tem uma super audiência. Ainda não, ainda. Mas tem gente que vem falar comigo. Cara, às vezes eu chego no Pilates, minha professora fala, nossa, eu vi aquele episódio, a gente começa a conversar. Cara, pra alguém tá servindo. Se servir pra uma pessoa, eu já tô feliz, sabe? Ótimo, se um episódio servir pra uma pessoa, já fizemos o papel que a gente tinha pra cumprir. Exatamente. E aí você falou um pouco sobre a questão de
viver o presente de tempo, né? Tem na espiritualidade falando que o tempo não é linear. Então, passado, presente e futuro tá acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é até importante a gente estar no presente, porque o presente está construindo o futuro. Então, qual o futuro que você vai ter? Vai depender do que você está fazendo agora. Agora, se você só tá pensando lá na frente e não tá vivendo agora, Você nem tá, não tá no tempo, você tá fora do tempo. Desconectado, exatamente. Caraca. Nem um nem outro, né? É. A Anitta falou isso esses dias, não sei se vocês viram. Não. Eu vi, não sei se foi no TikTok, ela falando que ela sabia enfim, na cabeça dela, que passado, presente e futuro existiam no mesmo momento. Então, desde tudo que ela faz, ela sabe o que vai dar certo. Ela Aham. entra sabendo profundamente que aquilo vai dar certo. E a Cabala fala muito disso também. A Cabala fala que quando você consegue visualizar o que você quer dando certo, é aí que você vê as coisas acontecendo dentro da sua vida. Tipo, é visualizar e sentir que deu e ter certeza. Você tá Manifestar. co-criando, né? Exato, que é um pouco... Vocês lembram daquele livro O Segredo, que saiu, Sim. muito tempo atrás? A gente era muito jovenzinha. Aham. E falava muito sobre isso também, que é uma forte linha de pensamento da Cabala também. E, cara, é absurdo, assim, o negócio. Eu tava vendo uns cursos também que a Madonna tava dando no site da Cabala e fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre como ela sempre teve certeza do sucesso dela. Ela falou, meu, ninguém acreditou em mim. Mas eu, naquele momento, eu me senti conectada com o universo. No momento que eu escrevi aquela música X, me senti conectada, sabia que ia virar. É isso, é o que eu sinto em relação a esse podcast. Eu também. Eu também. Então é isso, pessoal. O que vocês acham que é liberdade pra vocês? Comentem. Conta um pouco pra gente. A gente quer saber. Muito obrigada por ouvirem o podcast. A gente espera que vocês tenham gostado e que contem pra gente aí o que vocês acharam. É Beijo. isso. Beijo! Beijo.